Olá, programa Diário de Oração, trazendo hoje uma reflexão para você sobre um dos livros que trazem para nós as novidades que os apóstolos tinham sobre a sua visão sobre Jesus Cristo. A gente tem falado sobre isso aqui porque para a gente é uma referência mesmo. Os livros que ajudam a cada um de nós a buscar algumas referências até mesmo para a nossa vida comum. Não só a nossa vida dentro da comunidade, dentro da paróquia que nós participamos, da qual nós participamos, mas também para a nossa vida comum, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Por isso o Diário de Oração está aí para levar até você uma mensagem de esperança, uma reflexão de fato que te motive ao longo do seu dia. E hoje, como eu disse, em relação à questão dos Atos dos Apóstolos, nós temos uma referência muito bonita, uma referência do testemunho que eles dão a partir daquilo que eles aprenderam de Jesus. E o interessante é o seguinte, os apóstolos foram testemunhas oculares, não só das palavras que Jesus disse, mas de uma maneira muito especial das obras, das atitudes, das curas, por exemplo. Coisas que normalmente pareciam impossíveis, de fato, o próprio Jesus as realizava. E hoje uma das coisas importantes é que os apóstolos, no versículo que nós estamos refletindo, os apóstolos eles são perseguidos. Esta era a chave, ou o fio condutor de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Apóstolos perseguidos por causa de Jesus Cristo. Mas um dado importante aí é o fato de eles aceitarem ser perseguidos e darem graças a Deus porque isso acontecia. Normalmente, quando nós passamos por alguma situação de sofrimento, é muito complicado alguém gostar e querer isto, ou até mesmo alguém buscar o sofrimento. Na verdade, isso não existe. Quando isso acontece, é sinal de que há algum tipo de doença, porque é impossível alguém querer sofrer, a não ser que haja uma causa e esse sofrimento seja a consequência de uma atitude da pessoa. E no caso dos apóstolos acontecia justamente isto. Eles, quando foram perseguidos, vocês podem notar no versículo de hoje, nos versículos de hoje, eles foram perseguidos, presos, açoitados, e depois eles saíam justamente de onde eles estavam sendo açoitados, alegres, contentes, cantando e louvando a Deus por isso, por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Veja bem, aquilo que para nós parece loucura, para os discípulos, para os apóstolos, como nós vimos nos versículos, era um motivo de graças, era um motivo de justiça. É como se eles dessem àquelas pessoas, de fato, ou concordassem com elas, de que elas estavam agindo certo. Devem, de fato, perseguir aqueles que falam de Jesus. Mas não é bem assim. Os discípulos querem mostrar que todas as vezes que nós, de fato, assumimos essa postura, de alguma maneira a perseguição pode acontecer com cada um de nós. É só, por exemplo, você ter a referência quando você participa de uma comunidade, seja uma paróquia, uma comunidade de fé, uma comunidade de vida, independente de que círculo católico ou de comunidade você participe. Na verdade, quando as pessoas percebem que alguém pode fazer melhor do que elas, ou pelo menos ter um pouco mais de fé a partir daquilo que apresentam, elas dão um jeito de, vamos usar uma palavra bem comum, de boicotar essa pessoa. Isso acontece muito, principalmente quando as pessoas não têm uma certa firmeza ou certeza da autenticidade do seu trabalho. Se eu faço alguma coisa dentro da minha comunidade para o mérito pessoal, é melhor não fazer. Se eu faço um trabalho dentro da comunidade, como catequista, ministro da Eucaristia, qualquer trabalho que seja, se eu faço isso de fato com a intenção de servir, na reta intenção de servir, qualquer pessoa que venha participar da comunidade, ela vai ser uma bênção para mim, porque ela vai ajudar a construir o universo religioso daquela paróquia. Então, se você está nessa situação, ótimo, oxalá todas as pessoas pensassem e fizessem assim. Mas se de alguma maneira a participação de uma outra pessoa, principalmente dos novos que começam a entender todo esse processo de comunidade, se isso te incomoda, é sinal de que o seu serviço precisa ser repensado. Ou até mesmo deixá-lo, porque é melhor você estar dentro de uma comunidade fazendo o bem, porque querendo fazer o bem, do que de fato você estar ali por um mérito pessoal. E a palavra de Deus hoje apresenta isso de maneira muito simples e muito clara. A gente precisa simplesmente retomar isto. Se a perseguição era motivo para os discípulos, para os apóstolos, de darem glórias a Deus, graças a Deus por isso, por serem perseguidos, é sinal de que tinham convicção daquilo que estavam fazendo. E entendiam de fato aquilo que estavam fazendo.
E não era simplesmente por estar ali por um acaso ou por um tempo. Eles acreditavam no ministério que eles receberam do próprio Jesus. Uma incumbência própria do Espírito Santo. Eu acho que isso é que deve ficar na nossa vida. Os nossos trabalhos dentro das nossas comunidades têm que ser por convicção. O meu sacerdócio, ele tem que ser por convicção. Qualquer trabalho que eu faça, qualquer profissão que eu exerça, se ele não for por convicção, qualquer empecilho que eu possa ter, ele será grande demais para que eu possa continuar exercendo o meu apostolado. Então, por isso, pense nisso, né, no seu trabalho de comunidade, na sua vida pessoal, no seu trabalho, onde você estiver, no seu trabalho, pense bastante nisso. O que você faz é por convicção, você acredita mesmo que isso é uma ação de Deus na sua vida e por isso você enfrenta as dificuldades que aparecerem? Ou você faz simplesmente porque é um cargo que você ocupa, é uma referência que você tem, você vai ser visto de outra maneira, você vai ter alguns privilégios? Então, se for isso, é melhor não fazer. Porque aqui a gente pode até enrolar e passar bem em relação às pessoas. Mas diante de Deus, não. O nosso olhar na nossa oração, o nosso encontro com Deus, já vai nos falar e mostrar que de fato não estamos tão corretos assim. Por isso, vamos pensar bastante nesta questão, aproveitar que esse diário de oração quer levar você uma mensagem de motivar, por exemplo, a sua vida a partir da passagem bíblica. Tome isso como referência. Na verdade, a gente precisa olhar um pouco mais com o coração a partir daquilo que nós entendemos da palavra de Deus, para que ela de fato ocupe aquele lugar que é preciso na nossa vida. Então, por isso, a partir de hoje, pense um pouco no seu trabalho, nas suas coisas. Que referências você quer ter ou que referências você quer fazer do seu trabalho? Você quer ser exemplo para quem? Você quer ser modelo para quem? O que é que você quer deixar para as pessoas? É isso que os apóstolos faziam. A referência deles era pregar a palavra de Deus e, de fato, acreditarem que o ministério que eles exerciam era a incumbência do Espírito Santo e era, de fato, um projeto de Jesus. Pense nisso. É verdade que, às vezes, o desânimo, as dificuldades, elas passam, em tese, a serem maiores do que aquilo que nós estamos fazendo. Mas é bom pensar, rever, avaliar. Quem sabe nós não estamos precisando reavaliar o nosso caminho. E dentro disso, claro, vamos tomar como referência aquilo que nós ouvimos dos apóstolos hoje. Se alguma coisa que nós estamos fazendo, elas não estão incomodando as pessoas, eu digo provocando as pessoas a uma mudança de vida, ou alguma coisa que nós estejamos fazendo essas coisas não estão chegando ao coração das pessoas, é sinal de que nós temos que repensar e olhar um pouco mais tudo aquilo que nós fazemos e pensamos que seja melhor para a igreja, para o nosso trabalho, para a comunidade onde nós estamos. E assim, claro, a gente vai ser a referência do nosso trabalho como testemunho. Aquilo que Jesus fazia, olha, quer saber se eu de fato sou filho de Deus e falo de fato com o coração? Olha as obras. E as obras, claro, vão determinar aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu posso ser para as pessoas também. Fique então com a bênção de Deus para você e seja motivado pela palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.